no Salmo de Moisés. Moisés escreveu um salmo. Bom, ele pode ter escrito muitos outros, porém temos certeza que ele escreveu este salmo, que é o Salmo 90. Muitas vezes você já deve ter lido esse salmo, mas quem sabe a gente nem pare para pensar que quem o escreveu foi Moisés. E ele escreveu assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Impressionante, né? Você já pensou? Moisés está colocando aqui Senhor como o lugar ideal para a gente habitar. Moisés, aquele que viveu os primeiros 40 anos de sua vida no palácio de Faraó, lá no Egito. Moisés, que viveu os próximos 40 anos de sua vida, eu diria 40 anos intermináveis, cuidando das ovelhas do sogro. Sempre olhando a mesma paisagem, nada de novo acontecendo, sofrendo as mesmas situações de monotonia. Você sabe quando somos pegos pela questão da monotonia, quando somos pegos por essas situações, isso acaba sendo muito difícil e muitas pessoas sofrem por causa desta questão. Eu diria até esta situação da maldição da monotonia. É algo que precisa ser quebrado, é uma síndrome da monotonia, uma síndrome que vai levando as pessoas a imaginarem que não tem um valor devido, a imaginarem que não poderiam fazer nada mais grande, a imaginarem que não tem importância nessa terra. Nós podemos entender que Moisés estava vivendo exatamente isso nesses longos 40 e intermináveis anos que ele estava vivendo, cuidando das ovelhas do sogro, até que algo surge, até que Deus se manifesta. Nós já andamos falando um pouco sobre isso, mas o assunto é tão tremendo, gente, e hoje caímos no Salmo de Moisés. Vamos analisar. Primeira coisa, Senhor. Que alívio, hein? Que alívio saber onde está a nossa morada. Incrível! Moisés sabia onde estava a residência dele. A residência dele não era lá, cuidando das ovelhas do sogro. A residência dele não era depois no deserto, 40 longos anos. Não, a residência de Moisés estava no Senhor. E é maravilhoso quando nós temos essa certeza de que podemos contar com o Senhor, colocar no Senhor a nossa esperança. Observe, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Tu tens sido o lugar perfeito para a minha habitação. Tu tens sido o lugar perfeito para que eu possa descansar. Senhor. E o que mais? De geração em geração. A ação de Deus é constante e nós precisamos crer nisso. E para crer nós precisamos entender. De geração em geração, Tu tens sido, Senhor, aquele que não muda, aquele que permanece o mesmo, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Senhor, Tu tens sido o nosso esconderijo de geração em geração. Aí ele vem e diz, antes que os montes nascessem, antes que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aqui eu vejo uma coisa muito interessante.
eu posso gritar com todas as forças, eu posso dizer: o meu lugar está em ti, Senhor. Ainda que eu atravesse aqui momentos difíceis, Moisés estava passando por isso. 40 anos de espera e nada acontecia. Ainda que eu esteja nessa espera, mas eu vou confiar em ti. A minha confiança está em ti. O meu lugar está em ti. De eternidade a eternidade, tu és Deus. De pequenos empreendimentos a grandes empreendimentos, Deus está de olho, Deus está cuidando, Deus está medindo cada milímetro, cada detalhezinho. Deus está cuidando de tudo. Não me importa se seu empreendimento seja pequeno ou um grande empreendimento, uma grande indústria. Ei! Olhe para os montes, olhe para Deus, olhe para o grande Deus, que é o mesmo de geração em geração. Que seu lugar esteja no Senhor. Porque se o seu lugar de habitação for o Senhor, pode crer, você vai começar a experimentar, em primeiro lugar, a quebra da monotonia na sua própria mente, no seu próprio coração. Muitas vezes você não tem uma vida monótona. Você corre de um lado para outro. Você tem muita coisa para fazer. Mas dentro da sua mente, no seu espírito, você vive uma vida monótona. E essa monotonia está roubando a sua paz. Não deixe isso acontecer. Pai maravilhoso, obrigado por esse salmo de Moisés. Obrigado porque Moisés nos leva a entender que podemos viver em Ti, descansar em Ti, fazer a nossa morada em Ti, estabelecer, Senhor, a nossa casa em Ti. Senhor, não nos deixe ser levados por esse encantamento da monotonia, esse encantamento da falta de esperança. Quebra isso, Senhor. Nós queremos viver com a esperança firmada em Ti, porque Tu és Deus, o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. E assim declaramos hoje mais uma vez a nossa confiança em Ti. Amém, Senhor. Amém.